把在 Edu and I，Edu e Dai，Edu 所在，Edu Dai，教育何在 Edu e Dai，Edu e Dai。Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Dai. E hoje, na nossa temporada Bate-Papo com o Google Innovators, a gente está com a ilustre presença do Breno, nosso grande parceiro aí, que vem compartilhar sobre um estudo de caso, um caso de sucesso, na verdade, de implementação do Google for Education de ponta a ponta. Dá um oi para a galera aí, Breno, e pode começar a contar a tua história. Fala pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente, que prazer estar aqui com o Dai e com o Edu, que são pessoas tão queridas, né? Eu acho que essa quarentena acaba nos aproximando com esse tipo de produção de conteúdo, né? Então, assim, que alegria estar gravando meu primeiro podcast com vocês. Esse é o primeiro da minha vida, então espero que seja uma experiência bem, assim, marcante aí. Eu sou o Breno, sou Google Innovator e trabalho com tecnologia educacional. Sou professor de formação, né? Graduei em pedagogia, minha primeira graduação. Depois eu tive um percurso ali pela engenharia de computação, mas é da escola que eu venho, é lá que é meu lugar. Fui para o mestrado também, formar professores, mas o lugar aqui hoje que a gente vai assentar a nossa conversa é no chão da escola, pessoal. Essa escola que está tão transformada nesses tempos, né? Eu acho que o podcast não tem problema da gente datar essa conversa, né? Dizendo o que nos atravessa nesse tempo, mas como temos falado de uma escola que está mais digital, está mais fluente do ponto de vista das tecnologias, e o assunto que a gente trouxe aqui hoje, implementação do Google for Education, é de certa forma um assunto que dá match com isso, né? A forma como os professores têm enxergado a tecnologia e esse legado de fluência que a gente está desenvolvendo nesse período. Porque claro que tem uma série de coisas aí desafiadoras, mas se tem um legado, não sei o que os meninos acham sobre isso, é o legado da fluência digital, né? Acho que a gente vai ficar com essa marca aí por um tempo bem interessante daqui para frente. Não, e é perfeita essa tua colocação, uma vez que agora esse trabalho que a gente está fazendo de inclusão e de letramento digital, realmente ele parte de uma demanda, né? Ele parte de uma necessidade. Então, o olhar das pessoas, dos professores, enfim, tem estado muito nesse sentido, né? Tem significado de fato. E assim, Dai, eu já liderei uma série de implementações do G Suite, principalmente no ensino superior, mas eu acho que esse caso, assim, que é o meu caso mais recente, talvez seja o mais desafiador deles. E antes de contar um pouquinho disso, eu vou contextualizá-lo sobre isso. Breno, então, aproveitando aí a tua deixa, tu havia comentado conosco, né, que é uma implementação em uma rede de escolas, tudo mais. Conta para nós, já que vai ser de ponta a ponta aí, né? Como é que começou assim a escolha até da plataforma, né? Porque hoje a gente tem uma série de plataformas no mercado. Isso tu indicou, foi feito um estudo. Como é que foi assim a escolha da plataforma? Porque às vezes a gente vê essa dúvida, né? A gente tem o Google, a gente tem Apple, a gente tem Microsoft, a gente tem uma série de plataformas. Por que vocês decidiram utilizar Google for Education? O Edu, é desse contexto que eu vou te dizer mesmo, assim, nas minhas outras experiências de implementações, a gente sempre vendia a ideia do sonho, da possibilidade. Essa implementação é num grupo de escolas que a gente tem hoje unidades em Belo Horizonte e em Salvador, além de um sistema de ensino. Então, assim, tudo que a gente faz nessas escolas próprias acaba sendo um pouco do formato de trabalho em outros lugares, assim, essa réplica, né, das boas práticas. E assim, eu vou te contar que essa implementação, ela veio muito numa perspectiva de sangue, suor e gozo. Eu falo isso muito com meus colegas, porque diferente das outras implementações que eu fiz na minha vida, em outros contextos, a gente falou de uma implementação muito voltada para atender a uma necessidade, que era uma necessidade, neste momento, da escola continuar existindo. Hoje a gente precisa de ferramentas digitais que viabilizem os nossos processos pedagógicos. Então, essa construção ela não veio de agora não, tá, Edu? Então, só para ficar claro, foi feita uma implementação agora devido à pandemia, foi algo emergencial. Isso, exatamente. Mas assim, vamos entender um pouquinho da complexidade disso, Edu? Porque se lá no primeiro dia de suspensão das aulas remotas a gente tivesse feito uma opção pelo G Suite for Education, ia ser uma coisa super assim, vambora. Mas até chegar no G Suite, no processo de implementação, a gente teve um longo caminho com outras ferramentas. Então, vamos perceber um pouco desse contexto, gente? Vamos pensar aqui. Vamos pensar que hoje a gente está entrando nas atividades remotas. E eu tenho um processo de implementação, de setup, de criar usuário, de formar professor, que
que demora ali um tempo considerável. Geralmente a gente faz isso com um plano maior, de 3 meses, com algum partners, mas a gente não tinha nem esse tempo para formar esses professores e nem essa possibilidade de fazer isso antes de utilizar tudo com os estudantes. Então percebam, eu tenho um time, que é o time de setup, de conseguir a homologação, da gente conseguir fazer todo aquele processo de criação das contas, e eu tenho uma necessidade, que é emergente e urgente. Então perceba que antes do G Suite, a gente acabou expondo para esse grupo, expondo as nossas atividades a outras estratégias e plataformas. Então a gente experimentou de tudo, gente. A gente experimentou ferramentas de webinar, de videoconferência, por exemplo. A gente começou com a Adobe Connect, que era uma plataforma que eu já tinha trabalhado há muitos anos atrás. E a gente apostou nela na primeira e segunda semana ali. Mas tudo muito endurecido, né? Eu acho que tem uma coisa que eu gosto bastante no Google, é o quanto que isso é conectado com a experiência de usuário do professor. Então, essa curva de aprendizagem do professor com as ferramentas digitais do G Suite, ela acaba sendo mais leve, mais fácil, porque já é uma experiência de uso que ele carrega, em alguma medida, na sua experiência pessoal, né, de uso de ferramentas digitais. E essas outras plataformas, não. Eram muitos termos, assim, às vezes, que eram descontextualizados da prática da escola. A gente tinha uma perspectiva também de qualidade ali, que era uma usabilidade muito voltada para reunião de negócios, né? E acaba que isso endurece tanto o nosso processo pedagógico. E a gente foi, ao longo enquanto eu fazia o processo de homologação do G Suite, nesses 14, 15 dias, que era o tempo que demorou, a gente foi experimentando outras possibilidades. Mas, gente, que inferno foi isso? Porque, de certa forma, a gente vai frustrando a experiência do usuário, né? Toda vez que você expõe ele a uma ferramenta que não é legal, o professor fica mais impaciente. As famílias ficam, assim, olhando pra gente com uma cara assim, nossa, poxa, mas será que estão fazendo a coisa certa? Será que vocês estão aí com certeza disso? Então, essa experiência pregressa, antes da gente implementar o G Suite, ela foi muito complexa, Edu. E num cenário onde a gente não pode encontrar, né? Assim, a gente não tinha ali formas de planejar isso juntos e de pensar em todas as variáveis que poderiam frustrar a experiência de alguém. Então eu vou te contar que essa foi a parte da minha trilha aqui, do sangue, né? A gente realmente pegou muito essa perspectiva da raça ali, de mudar uma coisa, justificada aqui, justificada ali. Mas te confesso também que naquele momento era tudo muito provisório, né, gente? A gente estava ali naquele cenário de início de pandemia, sentados na cadeira da provisoriedade. A gente achava que ia dar 2 semanas, vamos embora de novo, se abraçar, tá tudo bem. Estamos aí, né? Hoje, é exatamente 120 dias para mim de período de atividades remotas, né? Bastante tempo. Uma das maiores questões que fez as pessoas, de certa forma, começar a pensar de qualquer jeito foi que a gente achou que ia durar muito pouco, né? E agora a gente tá vendo que isso talvez se estenda muito mais tempo do que a gente tá pensando, né? Pois é. E às vezes isso coloca a gente num lugar também difícil, né, Edu? Que a gente pensa a curto prazo sem empreender ações a médio prazo. E aí a gente cai nesse lugar, né? Que é um lugar das indefinições, da gente não saber em que apostar. Então, se tem uma aposta que a gente fez e que foi boa, foi essa, sabe? De entender que era um prazo provisório e que a gente precisava de uma solução mais robusta. E aí, assim, como eu já tenho esse repertório, essa história de trabalho já com as ferramentas do G Suite, eu propus, então, essa implementação, né? A disponibilidade de equipe de tecnologia também não era uma coisa que a gente poderia contar. Eu digo assim, equipe de tecnologia da informação, né, de infraestrutura. Porque a gente tinha vários desafios. Pensem, gente, no que é a gente trabalhar num prédio, né, com seus computadores e máquinas ali, e a gente tem que desmobilizar todo mundo para o home office. Então existem desafios, e são desafios que parecem simples, mas não são. Então todo time que não estava acostumado com essa dinâmica acabou tendo que colocar todo esse esforço de energia para fazer essa desmobilização. Esse grupo que eu trabalho é um grupo que tem bastante funcionários, assim, né? São muitos professores, mas também são muitos técnicos administrativos, um corpo pedagógico bastante robusto. Então, assim, existe também uma complexidade, além do desmobilizar, que é de como que a gente trabalha nesse cenário. A escola sempre foi o lugar do consenso e do encontro, né, gente? E aí, quando a gente é tomado por uma experiência pandêmica como essa, a gente acaba tendo que construir outras formas de trabalhar.
Isso tudo vai acontecendo junto. A gente primeiro não define a tecnologia para depois começar a trabalhar com ela. A gente vai definindo junto e a gente vai formando. Então, olha só, gente. Dessa jornada aí que eu estou contando para vocês, teve alguns pontos que foram muito importantes nesse momento. Primeiro, da gente ter muita clareza e transparência com o grupo de professores. De falar assim, professor, essa ferramenta que você está usando, ela de fato é uma ferramenta provisória. E daqui a pouco a gente vai ter uma solução mais definitiva. Então, acho que essa clareza, ela dá um certo conforto pro professor. Porque, gente, de todo mundo, de todos os agentes, da família que tem lá suas questões, e é difícil articular no dia a dia, do estudante que precisa ali continuar e ter segurança e tranquilidade para continuar o seu processo de aprendizagem. Mas o professor, gente, ele é um agente nesse processo todo que merece muito cuidado. Porque assim como a minha instituição estava fazendo opções ali naquele momento, todas as instituições desse professor estavam também fazendo opções. Nem todas eram convergentes. Então perceba o desafio desse sujeito de conseguir conformar uma nova pedagogia, porque na verdade não é só a mudança de uma tecnologia, né, gente? A gente conforma uma nova pedagogia. Dar aula online, né, ministrar aulas online, é diferente do presencial. A tecnologia ali é outra, e isso conforma uma nova forma de trabalhar, né? Então pense um pouco nesse sujeito, o quanto que é difícil e o quanto que é uma experiência de malabarismo ali você ter que equacionar todas essas demandas. E aí foi fundamental nessa etapa, gente, fazer essa comunicação mais transparente, tanto para os professores quanto para o grupo também, para a comunidade, para as famílias, porque se tem uma coisa que a gente não tem nesse momento, são respostas. Acho que ninguém tem resposta para nada. E eu acho que a gente já aceitou isso depois de 120 dias. Mas a gente tem movimento. E quando a gente mostra o movimento, essas articulações para melhorar, isso é uma devolutiva, né? Isso é algo que conforta as pessoas. Então, Breno, vocês não pararam. Vocês saíram do presencial e entraram no remoto numa tacada, assim. E aí, como que vocês fizeram esse processo, assim, de levar esse professor, né, para essas novas ferramentas em tempo síncrono? Como que foi esse trabalho, né, na verdade, assim, de capacitação síncrona para esse professor já ministrar as suas aulas também, né, nesse modelo? É curioso que a gente se encontrou, né, Dai, numa live do Google for Education para o ensino superior. A gente falava sobre isso, né, sobre esse processo de fazer o desenho e o fluxo pedagógico. E eu vou te contar agora com mais profundidade de uma necessidade nossa, de quem trabalha com escolas que contemplam todos os segmentos. O formato que a gente conforma na educação infantil não vai ser o formato que vai funcionar no pré-vestibular e no ensino médio. Então entenda que esse momento, que é o momento de ir para o remoto, ele precisa ser escalonado em ondas. Então a gente começa assim, com um grupo ali, que tem uma certa maturidade maior, que o estudante já tem uma certa autonomia para poder gerenciar os seus devices e recursos tecnológicos, mas até isso chegar na educação infantil, é necessário muitos consensos, tanto com o grupo de professores, quanto alinhamentos mesmo do ponto de vista pedagógico, porque a ideia não é fazer uma aula, uma atividade remota, só para cumprir um protocolo e uma expectativa de que as coisas continuem, mas é fazer com qualidade, com sentido, com coerência pedagógica. Então, o primeiro passo também, depois de definidas essas tecnologias e as possibilidades, é algo assim que foi negociável para a gente, que era consensar com um grupo que faria sentido. E aí a gente chega em dois formatos, um formato mais síncrono e um formato mais assíncrono. Eu trabalho hoje com outros LMS também conectados ao Google Classroom, então assim, toda essa parte também de controle da frequência, de controle dessas atividades, acaba passando por essa opção no primeiro momento, né? Mas a gente fez esses consensos e dividiu a energia do nosso grupo para poder atender essas duas frentes. Então a gente também inverteu um pouco dessa lógica ali do professor com as suas diferentes turmas. A gente passa então a ter grupos maiores, mas atividades mais coerentes e direcionadas. Então não sei se respondi com profundidade a sua pergunta, mas é por aí, sabe? Então, esse atendimento para esse professor, ele foi feito por grupos por segmentos. Por segmentos. Mas tem uma estratégia formativa aí, Dai, que além dessa definição do fluxo pedagógico e de como que a gente vai conferir o sentido ali do que a gente precisa garantir de aprendizagem fundamental nesse momento,
a gente tem as questões que são da tecnologia digital mesmo, né? De como que, qual botão que eu aperto para iniciar uma aula, qual botão que eu aperto para poder gravar uma aula. Então, isso também é uma coisa que a gente precisou caminhar em paralelo. Então, perceba que no primeiro momento, claro, gente, que eu tenho uma série de extensões, complementos que eu consigo diversificar as minhas estratégias pedagógicas e me conectar de forma mais significativa com a educação infantil, por exemplo. Mas esse não era o nosso desejo nem a nossa dor naquele momento. Então, assim, em termos de estratégia formativa, a gente planejou uma estratégia que eu gostei bastante, eu replicaria tranquilamente em outros cenários. Que é de você realmente fazer uma formação inicial com um estalo ali com todo mundo. Antes de eu falar um pouquinho dessa experiência, deixa eu só falar um pouquinho de opções. Porque antes desse cenário de pandemia, nas implementações que eu fazia de G Suite, a gente sempre ia para a escola, para a universidade, levando as possibilidades. Então você fazia uma formação ali de 3 meses, mas você passava por todas as ferramentas, dava ali uma série de coisas para o professor e a gente fisgava o professor ao falar das possibilidades. Nesse cenário, não. Sabe o que deu certo na minha implementação? Fazer escolhas. A primeira dor era a dor da atividade remota, do vídeo. Vamos focar aqui o nome um pouco na questão do Google Meet, que é uma forma da gente continuar essas atividades. Então, essas opções, o que fazia sentido para aquele momento, ela foi essencial para a gente, porque o professor ele se engajava mais, porque ele sabia que ele faria aquela formação e que na segunda-feira ele já teria uma situação que ele precisaria utilizar aqueles combinados e conhecimentos que ele adquiriu naquele momento formativo. E a gente também não concentrar esse atendimento formativo todo em encontros síncronos. Fazer muita documentação, gente, assim, tutoriais, isso tem um sentido para o professor no dia a dia que eu de verdade não imaginava. E aí a gente conseguiu fazer assim, alguns grupos de trabalho com esses professores que já tinham uma fluência digital maior, para que eles fizessem essa documentação mais pedagógica. Então, assim, a gente atribuiu um sentido ao tutorial que não era de pureza técnica. Era um tutorial que ele encaixava com o fluxo pedagógico, foi consensado. Então, para o professor, não era um tutorial que ensinaria ele digamos assim, apertar um botão para fazer uma gravação. Não, isso aí, inclusive, o Google é maravilhoso. A gente faz uma pesquisa na página inicial do buscador e você encontra o primeiro resultado que vem é um tutorial de como você faz isso. A nossa necessidade instrucional nesse caso era de articulação com os combinados pedagógicos. E aí, quando a gente constrói essa documentação, o professor vai ficando seguro, porque ele sabe que existe ali uma coisa consensada e registrada, e se ele precisar abrir esse vídeo ou esse documento que a gente escreveu, vai estar lá o que ele precisa, feito por pares. E Breno, tu comentaste aí bastante a questão com os professores. E os alunos? Como é que vocês abordaram os alunos? Porque o professor, tu explicou bem aí como é que vocês atuaram e tudo mais, mas às vezes o aluno também, como tu mesmo falou, né, são diferentes, são desde a série inicial até o pré-vestibular lá. Então, como é que vocês abordaram esse treinamento, se é que teve que ter treinamento? Como é que vocês avisaram os alunos, até porque foi meio no andar da carruagem, né, que vocês foram implementando. Aí tem uma conta, tem um e-mail, agora tem uma senha. Como é que funcionou isso com os alunos? Edu, assim, eu contei com não uma sorte, mas um time muito competente de comunicação que já tinham canais bem fortalecidos com esses usuários. Então, toda mudança de tecnologia, ela foi muito possível graças a isso, a uma comunicação assertiva, a canais de interlocução que, assim, conseguiam tanto falar em cada caso ali, atender cada demanda. Então, por exemplo, lá nessa instituição, a gente tem canais de WhatsApp que funcionam muito bem. Individual mesmo. Hoje eu tenho quase 6 mil alunos. A gente interage com todos eles, pro canal que eles quiserem. É inbox de rede social, a gente tem lá uma equipe que vai responder tudo, vai tratar aqueles encaminhamentos. É o WhatsApp, é ali que você quer conversar? Vamos lá conversar pelo WhatsApp. Então, Edu, esses canais eles foram fundamentais para a gente conseguir fazer essa mudança e justificar e mostrar qual era o caminho. Não fizemos formação com os estudantes, formação que eu digo assim, um momento que a gente sentou, olha só, a gente falando de coisas do cenário ainda antes da gente entrar nesse período de atividades remotas, mas nós não nos reunimos com esses estudantes para poder falar o que seria essa ferramenta. Mas investimos também numa documentação ali que ajudasse ele a migrar um pouco, né, das ferramentas que a gente estava usando na época. Para as famílias, a gente precisou fazer reuniões, mostrar como que era,
Porque a família agora, ela passa, da educação infantil principalmente, nos anos iniciais, ela passa a mediar uma relação ali diariamente, né? Então, assim, a gente não focou no estudante, focamos na família, para a família nos ajudar com essa perspectiva mais de usabilidade. Então, isso foi bem importante pra gente, sabe? Contar com canais que funcionavam e construir uma documentação bem assertiva. E tivemos um desafio, que eu achei que a gente conseguiu também achar uma estratégia. Bom, em toda a minha experiência de implementação de G Suite com empresas de grande porte, um desafio foi sempre fazer o Go Live, né? Porque por mais que você fale assim com o aluno, vambora, todo mundo no G Suite agora. No presencial, ele não vê tanto sentido de fazer um login. Então, você vai acompanhando a evolução ali das contas. Você gasta, às vezes, um ano inteiro. Eu já vi instituições gastarem um ano para colocar todo mundo logado com o primeiro acesso ao Gmail. Nós conseguimos esse feito, gente, com 6.000 alunos quase. Nós conseguimos esse feito com menos de um mês. Teve uma unidade que eu precisei somente de 3 dias para fazer essa estratégia. Mas aí também, mais uma vez, né, contei com uma equipe super bacana de desenvolvimento, que a gente criou uma estratégia também bem interessante. Então, nós colocamos lá, colocamos todo mundo, fizemos a criação das contas, e a gente criou um sisteminha à parte de consulta. Então, o estudante colocava o seu RA ali, o seu registro acadêmico, e ele já sabia qual que era o usuário dele e qual que era a senha provisória. Isso foi, assim, essencial para ele poder ter a tranquilidade de fazer o primeiro acesso. E se não desse certo, por uma questão de autenticação, a gente já fez um Google Forms também, um pré-atendimento desse aluno. Então, ele já falava ali o que não deu certo, eu tinha uma equipe de back-office que já entrava em contato com a solução com ele. Então, gente, tá aí um outro elemento de sucesso. Esse time para iniciar, como ele está muito relacionado a todo mundo em sala dentro, porque perceba, gente, se eu conformei a minha prestação de serviços educacionais, ou seja, que é o contrato que o pai tem com a gente, né? Mas se eu conformei as minhas aulas numa tecnologia, eu não posso simplesmente virar essa tecnologia e falar assim, aluno, se você não está lá, o problema é seu, depois você vai. Não é assim. Eles já estavam acostumados com a nova forma de fazer e eu precisava sim garantir que todos estivessem nessa nova forma de fazer para começar as minhas aulas. Então, essa era uma questão fundamental para a gente. Então, esse sisteminha que a gente criou tanto para consultar, para esse aluno consultar ali, fazer o primeiro acesso, quanto esse Forms mesmo, básico, que a gente fez lá para ele poder fazer um pré-atendimento, foi assim, uma super ajuda para a gente conseguir colocar todo mundo junto rapidinho, sabe? E parar com isso, né? Porque às vezes a gente fica também evoluindo o gráfico e fica quase que um ano todo ali, isso é muito desgastante, não é mesmo? E em paralelo fazendo formação com esses professores, enquanto os meninos não chegavam, a gente investia nas formações, investia na produção desses conteúdos que eu disse para vocês, mais instrucionais, tutoriais. E é curioso que é só começar, gente, a utilizar a primeira ferramenta que a gente vai ter um movimento muito orgânico do nosso grupo de professores para utilizarem as outras ferramentas. Então, é isso que eu queria trazer também como modelo diferente. É isso que eu queria te perguntar agora. Bom, isso tu tá nos contando há 120 dias atrás. E como está hoje? Como é que tá depois desse tempo todo que passou? Como é que tá o ambiente hoje? O que tu sente dos professores? O que tu sente dos alunos? Quais são as ansiedades? Quais são os confortos? Então, toda essa trampeira que eu te contei aqui foi a parte do suor, né? Então já falamos do sangue, já falamos do suor, agora chega a experiência do gozo. Por que a experiência do gozo, pessoal? A gente sempre implementou, como eu disse para vocês, a gente sempre implementou o G Suite, na minha experiência de liderança de projetos dessa natureza, independente da instituição, eu sempre levei a possibilidade que o G Suite ofereceria. Agora não, a gente tem desafios que surgem a todo momento. Então, assim, a primeira necessidade, a primeira dor foi o Google Meet. Então, bora todo mundo, Google Meet, vamos usar, vamos pensar em possibilidades. E ali você usa os complementos, as extensões que são possíveis, e você vai conseguir, de certa forma, qualificar também o uso do Google Meet. Mas, naturalmente, numa experiência orgânica, outras necessidades surgem. Como, por exemplo, queríamos gravar os nossos momentos. Vamos aprofundar agora no Google Drive para saber como que isso funciona lá? Será que o Google Fotos nos ajuda no delivery dessas gravações? Por garantir a privacidade do nosso conteúdo? E aí a gente foi, mas se eu faço uma condução aqui com o meu PowerPoint, essa integração não fica legal por conta do áudio. Será que a gente pode então migrar agora para Google Apresentações? Para fazer as nossas aulas com slides todos por lá? E a gente foi conquistando isso. Hoje a gente está usando quase todas as ferramentas do G Suite Basic
e com uma intencionalidade pedagógica que não precisou ser construída, porque a ferramenta, nesse caso, ela vem para poder atender e corresponder a uma dor que é pedagógica. Então eu te digo que, de todas as minhas experiências de implementações, decorridos agora 100 dias especificamente com o G Suite, a gente tem uma experiência super qualificada, gente, que eu não vi acontecer em tantos anos de projeto com outras instituições. Então acho que dos aprendizados também, talvez a nossa forma de implementar G Suite, essa pandemia tenha nos ensinado, sabe? Sim, porque você trabalhou muito mais com a necessidade e não com a ferramenta em si. Então, tu ia resolvendo, na verdade, problemas que iam surgindo, né? E eu acho que, eu sou muito eu gosto muito de falar isso, né? Eu acho que uma ferramenta, ela só justifica quando ela resolve um problema teu, né? Se ela não resolve se não vê o problema, não justifica utilizar ela. Não, e é muito legal, Edu, porque ao longo de toda essa nossa temporada aqui com o Google Innovators, bate-papo com o Google Innovators, isso ficou muito claro nos processos de implementação, assim, o quanto partir da dor, partir da necessidade, da experiência do professor, da ferramenta que vai ajudar a resolver o problema daquele dia, faz todo sentido. Então, assim, ó, é muito, muito legal te ouvir, porque corrobora com isso, Breno. E pensar no problema do dia, né, Dai? Eu gosto dessa fala sua, porque às vezes a gente entra numa fritação, assim, né, de pensar num tanto de problema de uma vez. Mas, cara, a gente precisa muito concentrar a energia da dor imediata. Porque resolvendo essa dor imediata, a gente vai construir uma relação muito, muito assim, olha, temos um problema, mas encontramos uma solução a contento. Vamos pro próximo problema? Então, essa pandemia tem ensinado muito a gente, do ponto de vista mais objetivo, assim, dos aprendizados que a gente tem tido com tecnologia, com a implementação de tecnologias, é muito disso, né? Vamos resolver um problema de cada vez do usuário, depois a gente pensa em resolver o restante. Senão a gente fica nesse tecido de Penélope, né? Que é essa coisa que a gente tem que fazer e desfazer para poder chegar numa solução perfeita, e você não tem uma entrega ali a curto prazo, né, de soluções de problema para esse usuário. E aí, nesse sentido, a gente falou de passado, presente, e agora vamos falar de futuro. Vocês já estão pensando nesse sentido, assim, bom, a partir dessa nossa caminhada, a gente segue nesse modelo um dia após o outro, ou vocês já têm alguma outra estratégia agora, porque tem várias escolas se movimentando com a possibilidade da volta híbrida, né, de alguns encontros presenciais. A rede de vocês já está pensando algo nessa linha, desse ensino na modalidade híbrida, né, em que teremos alunos presencialmente, aluno síncrono, aluno assíncrono. Ainda tenho visto que isso está um pouco confuso, né? Eu penso que essa é uma preocupação de todo gestor, que se preocupa nesse momento em tanto finalizar o ano letivo de 2020, quanto garantir as aprendizagens fundamentais que a gente precisa nesse ano, quanto para 2021, né? Então a gente tem conversado muito sobre isso, sim. Claro que eu acho que tem uma questão que são protocolos sanitários que ainda não existem. E talvez isso seja o principal ponto que nos permita ou avançar nessa discussão, ou, na verdade, dar 2 passos para trás. Mas, em termos de proposição de formatos, a gente já tem alguma ideia do que vai ser possível fazer. Mas, sem dúvida, a certeza que a gente tem é que esse cenário vai ser híbrido. Não volta todo mundo ao mesmo tempo. A gente deve, com certeza, voltar num cenário de rodízio. E a gente vai precisar ter um atendimento a esse estudante que não está no dia dele ir à escola. Né? E equalizar essa força de trabalho do professor, que talvez vai ter que estar na escola e vai ter que estar dando uma assistência também mais online, virtual, para os estudantes que estão em casa. Então, em termos de pensar sobre isso, sim, a gente tem pensado, mas quanto à definição de um formato, vai variar muito de qual vai ser a necessidade. Porque, assim, gente, na verdade, agora é quase que replicar turmas. Se o protocolo sanitário me diz que eu vou ter que repartir a minha escola em 3, eu vou ter que fazer um rodízio de 3 grupos, complexifica mais do que somente 2 grupos. Então, assim, dependendo do que é o parâmetro, nesse caso, sanitário, de controle da epidemia, a gente vai ter mais uma vez um agente externo conformando o pedagógico. Então, assim, sobre esse desenho, a única coisa que eu sei que eu posso contar é realmente com as ferramentas que a gente implementou. Estamos, inclusive, acho que está todo mundo que trabalha com o G Suite está super ansioso com essa virada do Google Meet, né, em setembro, que é uma atualização, uma expectativa aí de que a gente
talvez perca ali alguns recursos premiums que estão disponíveis nesse momento pra gente. Mas a despeito desse formato, a despeito do que vem por aí, a gente sabe que o G Suite dá muita possibilidade nesse sentido. A perspectiva colaborativa e mesmo assim, de realmente ter cases consolidados de ensino híbrido em outro contexto, né? Uma outra coisa que a gente não falou aqui, mas eu acho que a gente deve falar, é do quanto que a gente precisa, gente. Eu tô falando muito desse lugar agora, de quem já tinha uma experiência de implementar G Suite em outras instituições. De como que a gente precisa dar segurança para os patrocinadores e sponsors, né? Porque pensem também sobre essa perspectiva. A gente vai garantir um trabalho com o professor, com a família, com os alunos. Mas assim, os mantenedores, eles precisam ter essa segurança de que vai dar certo. E jogar junto com a gente, apostando nisso. Então, talvez, antes daquela etapa do sangue lá que eu contei para vocês, né? A primeira etapa seja, na verdade, da gente conseguir fazer essa venda desses cases. O que já deu certo? Olha só, experiências parecidas com isso. E isso a gente tem muito, né? Tem muito case de Google for Education hoje no Brasil. Existem muitas escolas e universidades que já estão utilizando isso. E mostrar esses cases é uma forma também da gente conseguir garantir essa perenidade, essa segurança. Então, agora não está sendo diferente não, viu, Dai? Estamos recorrendo a esses cases mais híbridos e utilização das ferramentas, mas claramente vamos contar com isso no cenário híbrido. E até para mostrar, né, para o pessoal, tem um podcast muito bom. Não sei se tu conhece, Breno, Edu e Dai Podcast, e tem vários cases lá interessantes. Verdade, olha só, vocês são uma curadoria ambulante aí de cases do G Suite. Breno, muito legal conversar contigo, muito legal saber a tua história e ter compartilhado ela conosco. Com certeza vai inspirar muitas instituições e muitos professores aí pelo Brasil afora. Mas assim, se alguém quiser conversar contigo, trocar uma ideia, qual é o teu contato, Breno? Tem o meu Instagram, que eu atendo muita gente lá, é o @BrenoHFerreira, me seguem lá, por favor. No Twitter eu sou o Breno_Leno, e é isso, galera, tô nas redes sociais aí, tamo junto. Tô entre os amigos do Edu e da Dai, se quiserem procurar lá também, vão me encontrar. Então, Breno, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Foi muito legal saber da tua história. Já fica o convite aqui para participar de um outro episódio, para nos contar mais novidades. Assim que isso tudo passar, pode deixar, eu vou aí em BH comer um pão de queijo, o melhor pão de queijo do mundo tá aí. Traga uma cuca aí da região que você tá, porque é maravilhosa também as cucas, né? Mas galera, gostei demais, assim, vocês são os queridos. Acho que a gente pode voltar depois a conversar sobre essa experiência no ensino híbrido. Eu acho que isso vai dar uma série específica de podcast, gente. Tem muitos formatos, né? Perfeito, Breno. Breno, muito obrigada. Foi um prazer conversar contigo. A gente se cruzou lá naquela live do Google. Vamos fazer um podcast. Vamos compartilhar essas experiências aí. Então, assim, fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite, né? E ter vindo aqui compartilhar suas práticas, porque certamente elas inspirarão muita gente que está nesse processo aí de iniciar agora, né? Esse movimento aí de retomada. Então, muito obrigada. Isso aí, galera. Um beijo para vocês, viu? Um beijão. Dai, quem quiser falar conosco, escreve para falecom@eduidai.com.br ou nos segue lá no Instagram, @eduidaipodcast. Tchau, tchau, pessoal. Valeu! Tchau, pessoal. Um beijão. Esse podcast foi editado por Intensa, www.intensa.com.br. Isso mesmo, Intensa com 3 vezes, intensa.com.br.